portanto, reafirmar a influência francesa na região e fazer também ouvir a voz de França em uma região que, como já avançamos também, àquela hora está a se tornar num campo de batalha geopolítica para a China e para os Estados Unidos. Que resultados é que podemos esperar disto? Bem, a França tem territórios naquela região do Pacífico, que é a chamada Polinésia Francesa, uma outra região que se chama Wallis e Futura, e também a Nova Caledônia. É a segunda vez que, no caso, o presidente francês visita Nova Caledônia em 5 anos, mas é a primeira vez que visita Papua Nova Guiné, e é a primeira vez de um presidente francês desde a década de 60, e é a primeira vez que visita, creio, um presidente francês visita Vanuatu depois de ter sido conglomerado britânico-francês na década de 60 e chegou à independência na década de 80. Agora, esta sua visita, naturalmente, além de ter ido para um território que pertence ao território francês, que é Nova Caledônia, mas no cômputo geral, a sua visita enquadra-se na chamada estratégia francesa para o Indo-Pacífico, quer para a manutenção da soberania francesa nos territórios franceses no Pacífico, quer também para, eventualmente, dissuadir ou conter a sentida ameaça da presença hegemônica da China naquela região do Indo-Pacífico. E também, nesta altura, existem, ao nível de Nova Caledônia, existe um movimento independentista dos nativos daquela ilha que querem separar-se da França e têm vindo a fazer referendos independentistas, e o último foi feito, creio, em dezembro de 2021, que não foi, digamos assim, não teve o aval da maioria da população daquela ilha em separar da França, mas isto não impede que este movimento continue a empurrar para a independência da França. E também, nesta mesma altura, há exercícios militares conjuntos naquela zona entre os Estados Unidos, a França, a Austrália e mais outros 8 ou 9 países daquela região, com vista, como se diz, a mandar uma mensagem de unidade desses Estados em conter a influência chinesa naquela região. De resto, também é uma prova, uma demonstração de que no conjunto de países da União Europeia, a França é aquela que muitas vezes opera de forma independente em assegurar que os seus interesses possam ser salvaguardados, quer na região onde ela se encontra, no caso no Pacífico, quer também em outras regiões do mundo, onde os seus interesses vitais existem e age para que possam ser salvaguardados e mantidos neste contexto de incertezas sobre o futuro das relações internacionais. Ou seja, estamos a acompanhar também uma promoção daquilo que é o orgulho francês, melhor? Sim, a França imperial nunca deixou de existir, pelo menos ser visto do ponto de vista de possessões territoriais que tem no Índico, no Pacífico, no Atlântico, nas Caraíbas, enfim, a França é imperial, apesar de ter, digamos assim, dado início à chamada Quinta República, e que nasceu após o debacle que houve na Indochina. O governo, o presidente de Gaulle fez de tudo para manter quer essas possessões territoriais, apesar dos referendos que existem em alguns deles, quer mesmo os interesses franceses até em territórios por decolonizar. Basta ver aqui que, no caso do continente africano, alguns presidentes, futuros presidentes, eram até parlamentares, não é, na Assembleia Francesa, e não eram a favor
da libertação ou das independências desses Estados africanos da África Ocidental, da França, eram mais a favor da manutenção do status quo. Isso também pode explicar esta percepção de sentimento antifrancês que existe naquela região e com os golpes de Estados militares que existem aí para evitar, alguns deles para evitar a perpetuidade desta influência francesa naquela região do continente africano. Enfim, os Estados imperiais, embora possam perder conflitos internacionais, tendem a fazer de tudo para manter as suas hegemonias, as suas influências e os seus orgulhos nos territórios por onde estiveram no passado.